Bom, Dr. Caio, sobre um outro problema muito comum nas mulheres, e aí inclusive nas mulheres jovens também, a gente percebe isso, é a infecção de urina, a infecção urinária, uma infecção de repetição que sempre incomoda e incomoda muito, né? A mulher ela perde o sentido, perde o prumo com infecção urinária, porque dói, incomoda, arde. Isso é mais comum na mulher do que no homem? Kleber, também é mais comum na mulher. E a primeira explicação é pela anatomia, o sexo feminino. Então a uretra é curta, isso não favorece só a perda urinária, mas também e principalmente a incontinência urinária. A principal bactéria que causa infecção na urina, tanto do homem quanto da mulher, é a Escherichia coli. É uma bactéria que nós temos no trato intestinal, que ela está presente comensal ali no períneo e não causa nada. Mas quando ela entra na bexiga, ela pode inflamar a parede da bexiga, causando uma cistite. Como a mulher tem a uretra curta, essa ascensão da bactéria para dentro da bexiga é mais fácil. E um número bastante semelhante, próximo de 25%, um quarto das mulheres tem infecção urinária de repetição. Agora, se formos considerar uma ou outra infecção durante toda a vida, a chance da mulher é quase que total, de ter uma ou outra infecção durante a vida. E um quarto tem a infecção urinária de repetição, que realmente é um problema. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, existem fases que aumentam essa chance, mas realmente é uma patologia mais comum no sexo feminino. De repetição significa o quê, doutor Caio? Assim, em qual frequência? Uma vez por mês, uma vez por ano? Como que é esse de repetição? Nós consideramos infecção urinária de repetição ao menos 2 episódios em 6 meses ou ao menos 3 em 12 meses. Isso ou mais. Tem mulheres que têm uma infecção a cada mês, a cada 2 meses, mas se ela tem 3 infecções no ano, já é infecção urinária de repetição. E a infecção urinária persistente é aquela que, a despeito do tratamento, ela persiste. Então, faz o tratamento, tem pouca melhora, repete a cultura da mesma bactéria, e aí tem outros fatores um pouco mais delicados que têm que ser investigados. Se a anatomia da mulher é desfavorável para o aparecimento de infecção urinária, e isso é tão prevalente, né? 25% das mulheres em todo o mundo têm infecção urinária de repetição, o que se pode fazer? Tem algo no dia a dia que essas mulheres devem se preocupar para que isso não seja tão repetitivo e o incômodo tão grande? Como prevenir o problema? Só reforçando esse dado, quer dizer, a infecção urinária é uma das principais causas e queixas que leva o paciente ao médico, ao ambulatório e até de internações, né? A mulher tem a questão anatômica e tem outros fatores. Vou falar primeiro os fatores que, além da anatomia, aumentam essa possibilidade. Início da atividade sexual. A infecção urinária é sexualmente transmissível? Não. Esse é outro equívoco, né? E até um tabu. Não é sexualmente transmissível. A bactéria é da própria paciente, mas é um fator a mais. Nós falamos aqui que a bactéria está presente ali no introito vaginal, no meato uretral, é normal, e na relação sexual um fator a mais para que essa bactéria ascenda até a bexiga. Se a mulher já tem uma predisposição, isso aumenta mais. Então, a mulher, durante a vida, ela tem condições que aumentam essa possibilidade. A primeira é o início da atividade sexual. O termo cistite de lua de mel, ele está escrito, é verdadeiro, ele está no livro. Por quê? Porque a partir do início da atividade sexual aumenta essa possibilidade. Um outro momento é durante a gestação. Existem alterações hormonais, progesterona, há uma estase urinária, quer dizer, a urina fica mais lenta no trato urinário, e isso permite ou facilita uma infecção urinária mais prevalente. E a infecção urinária na gestante, ela tem que ser tratada com tempo, porque ela é possivelmente grave no primeiro trimestre com aborto e no último trimestre com parto prematuro. Num terceiro momento, é quando a mulher, após a menopausa, que é o fim da ovulação e a queda dos hormônios no climatério, ela perde a proteção do estrógeno, que também na uretra há receptores para o estrógeno. Isso melhora o trofismo uretral e também, de certo modo, aumentam a resistência contra a infecção. Então, a mulher no climatério, ela aumenta a chance. E depois, a mulher idosa, por todos esses fatores, além disso, diminuição da defesa, da imunidade, incontinência urinária, muitas vezes dificuldade de higienização, e favorece. Então, são 4 momentos. E o que fazer? Bom, na anatomia não tem como mudar. Então, primeiro, uma avaliação ginecológica, sempre junto com a urológica. Se tem alguma alteração ginecológica, corrimento, infecção vaginal, tem que ser tratado. A mulher adulta, ela tem que tomar no mínimo 3 litros de líquido por dia.
Isso não inclui só água, suco, chá, fruta. Por que líquido? É mais ou menos racional, e o racional é de que ela tem que clarear, lavar o trato urinário, e essa bactéria que entrou tem que sair. Não segurar para ir no banheiro, a cada 2, 3 horas pelo menos tem que ir no banheiro, e esse é um problema social, porque a mulher, pela condição anatômica, ela não faz xixi em qualquer lugar, em qualquer banheiro. Muitas vezes a mulher sai, ela almoça, sai de casa e vai fazer xixi quando chega em casa à noite, e já começam os sintomas da infecção urinária, porque aquela bactéria que entrou, dividiu, inflamou a parede e leva a cistite. E essa cistite não tratada também pode acender e levar uma pielonefrite, que é uma infecção um pouco mais forte e que muitas vezes requer internação. Então, o primeiro fator é tratar a alteração ginecológica se houver, aumentar a ingesta de líquido, não segurar para ir no banheiro. As orientações básicas que o ginecologista também faz, calcinha de algodão, sempre evitar lycra, nylon, isso interfere sim, altera a temperatura, altera a pH, evitar roupa apertada, calça jeans apertada, isso também interfere, né? Na atividade sexual, fazer xixi antes e depois da relação, higienização local sempre com água corrente, de cima para baixo, isso é válido desde a menininha. Então, todos esses fatores são importantes no sentido de prevenção. E naqueles casos em que a gente não consegue segurar essas infecções, a despeito do tratamento e da orientação, há necessidade de fazer uma profilaxia, que é o uso do antibiótico em dose baixa, à noite, durante pelo menos 90 dias, e existem outras opções de tratamento também. Agora, tem algo que me chama muito a atenção, e esse caso, nós já até acompanhamos alguns casos juntos, né? Eu estava de plantão e chega um quadro de infecção urinária e cólica renal. Infecção urinária mais cálculo renal. O cálculo renal é um problema extremamente comum, né? Em Catalão, inclusive, muitas pessoas sofrem com cálculo renal. É mais complicado, doutor Caio, quando mistura infecção urinária e cálculo renal? Existe algum cuidado especial, alguma atenção nessa situação? Excelente pergunta. Na medicina, doutor Kleber e eu sabemos disso, somos provados a cada dia, temos que ficar bastante atentos, e nada em medicina e na vida é 0 ou 100. E existem algumas situações que são, entre aspas, as pegadinhas que acontecem, e se a gente não estiver muito atento, pode vir a complicar. Uma delas é essa. Quando o indivíduo tem, a mulher, só cólica renal, mas é um quadro transitório, há a possibilidade de eliminar o cálculo, se não de tirar, passar um catéter e resolver. Quando a mulher tem só a cistite, apesar de incomodar, dar muito sintoma, também é tratada de forma fácil. Mas se tiver o azar de ter as duas coisas juntas, e é relativamente comum, porque a infecção é muito comum e o cálculo também é muito comum na nossa região, e naquele momento que a pedrinha desce do rim para a bexiga, existe o canal que drena, que é o ureter, e ela para ali com infecção urinária, há uma possibilidade dessa urina que está infectada subir para o rim, isso é uma pielonefrite. Do rim ela vai para a corrente sanguínea, é uma bacteremia, e essa bacteremia, se não é tratada a tempo com a drenagem do rim, através da retirada do cálculo mesmo, só a colocação de um catéter e antibiótico, pode evoluir para sepse e óbito. Então, realmente é uma grande urgência, eu diria emergência urológica, cálculo renal obstrutivo com infecção urinária. Isso é muito mais comum na mulher. Eu nunca perdi um paciente aqui em Catalão com esse quadro em homem, quer dizer, é muito mais raro. Porque o homem tem a uretra longa, ele tem menos infecção urinária multiresistente. Agora, infelizmente, já tive pacientes que complicaram e vieram a óbito, inclusive pacientes transferidas direto de outra UTI para cá, gestantes. Por quê? É extremamente grave. A sepse urinária, a sepse por gram-negativo, ela é muito grave, uma mortalidade muito alta. Então, toda vez que a mulher tem cólica renal e tem infecção urinária, possivelmente uma cistite junto, isso pode complicar, deve procurar o pronto-socorro e deve ser tratada no primeiro momento. Porque existe uma relação do cálculo com a infecção, né? Porém, um cálculo de 2 milímetros é um cálculo muito pequeno. Provavelmente ele não está relacionado com essa infecção, foi só uma coincidência. Mas um cálculo maior aumenta a chance de incrustação da bactéria no cálculo. Então, você trata a infecção urinária, esteriliza a urina num primeiro momento, mas para de usar o antibiótico, a infecção volta porque a bactéria está ali, ela tem um nicho para dividir. Mas nesse caso específico, eu acho pouco provável. É mais comum que ela tenha a cistite de repetição pelo fato de ser mulher e por outros fatores.